Fala piazada, tamo de volta depois de muito tempo. Vamos voltar então com a marotagem, mas antes de mais nada, se liga na vinheta e depois vem com nós. De volta, o vídeo de hoje a gente vai falar de Whirlpool e resfriamento. E é óbvio que vou tentar trazer aqui para vocês a minha contribuição com base no que eu aprendi, no que eu vivi nessas braçagens todas aí ao longo desses anos. Mas antes de mais nada, aproveita, vai lá na nossa página no Facebook, lá dá uma curtida. Se não segue a gente no Instagram, segue também para acompanhar os spoilers e as coisas que não vêm aqui para o canal. Não deixe de deixar o curtir também aqui no vídeo. Para nós aqui no YouTube é bastante importante, bastante fundamental. Se é a primeira vez que você está aqui no canal do Bronco, dá aquela moral para nós e já se inscreve aqui no botãozinho vermelho no canto desse vídeo. Não perde viagem, já dá um look aqui nos apoiadores do canal também, o contato de todo mundo tá na descrição. E eu, obviamente, não podia deixar de agradecer a galera toda aí que vem apoiando e acompanhando a nossa saga aí, Cacaus, que lançou oficialmente a nossa primeira receita semana passada lá em Orleans. Obrigado, Marcelo Dalazen, pela recepção. Obrigado, Orleans, pela acolhida. A gente está se alastrando aí por várias cidades. No final de semana último, a gente já teve em algumas cidades tipo Joaçaba, BH, Itapema, Balneário Camboriú, Venâncio Aires. E a resenha da galera está sendo bastante positiva com a cerveja que a gente fez. A gente está bastante contente porque a gente tem primado aí por entregar um produto de qualidade para a galera aí, mostrando obviamente todo aquele cuidado que a gente tem com as nossas cervejas nas nossas panelas. A gente não poderia deixar de fazer isso também para vocês que vêm acompanhando a gente. Voltando para o tema de hoje, que é Whirlpool e resfriamento, a gente vai definir um pouco esses dois temas. Habitualmente na literatura é definido uma ordem aí. Eu não gosto muito de definir uma ordem dessas duas etapas dentro do nosso processo de produção de cerveja, porque essa ordem está muito relacionada com o teu set, com a tua configuração de equipamentos, da forma como você faz cerveja. Então eu vou abordar algumas coisas, vou trazer alguns problemas que aconteceram comigo e o porquê que eu fiz as escolhas dentro do meu processo de produção. Primeiro de tudo, vamos começar pelo Whirlpool. O que é o Whirlpool? De forma bem simples, é um redemoinho que você faz no mosto, geralmente logo após o fim da fervura. Você vai fazer isso com uma pá cervejeira ou com uma furadeira, tal qual eu faço no meu processo. E para que fazer esse redemoinho? Qual a função dele? Durante a fervura, a gente tem a coagulação de muitas proteínas, a gente tem uma massa vegetal grande do lúpulo que fica no nosso mosto, a gente tem uma massa vegetal também dos grãos que vem na trasfega da mostura para a fervura. Tudo isso junto a gente chama de trube. E esse trube que acompanha o mosto, a gente não quer levar para o nosso fermentador porque ele vai trazer características para nossas cervejas que não são desejáveis. Então a principal função desse Whirlpool é fazer um redemoinho que ajude e auxilie a decantar toda essa sujeira, que nós chamamos o trube, na forma de um cone no meio da panela, facilitando também a trasfega desse mosto que está na panela de fervura para o nosso fermentador, fazendo com que esse mosto então vá para a nossa fermentação o mais limpo possível. Como eu falei, esse redemoinho ou esse Whirlpool, ele é feito no modo raiz com uma pá cervejeira. Depois a gente nutelou um pouco o processo e começou a usar aquelas hastes lá que a gente faz na furadeira. Eu gosto muito, eu faço, a galera zoa pra caramba, mas enfim, o choro é livre, né? O importante é a cerveja sair boa, independente da ferramenta que você usa. Uma das grandes tretas aí que a galera fala com relação ao Whirlpool é o sentido que você faz esse redemoinho. Enfim, essas é aquelas conversas de bêbado que eu também não vou entrar muito em detalhe. Vou tentar deixar um link aqui no vídeo que aborda um pouco mais esse tema, mas o fato é que não faz diferença o sentido. A
quem fala, quem defenda, quem grita e quem não sei o que. Mas no nosso caso, que é cerveja de panela, onde os lotes não são muito grandes, de fato não faz diferença alguma. Se fosse lotes grandes, talvez até faria um pouco mais esse sentido, mas não faz. Só que também não vou ficar brigando com isso, brigando por causa de 50 centavos. Um outro tema bastante polêmico dentro desse lance de Whirlpool é se a gente faz o Whirlpool a quente ou a frio. Isso aí também é fera. Tem duas linhas aí de raciocínio e as duas fazem muita razão. E assim, eu não vejo assim ninguém de fato com pistola, né, com capacidade científica para ir lá testar e acabar de uma vez por toda com a discussão. Então a gente fica muito na base do achômetro, do achômetro, do achômetro. Eu não sou essa pessoa. Já fiz alguns testes, mas os meus testes são todos empíricos ali, é tentativa e erro. Lógico que eu tenho uma conclusão para isso, mas também não é uma conclusão científica. É aquilo que eu vou, testo várias coisas e funciona. Vou abordar as duas linhas de raciocínio. A primeira linha de raciocínio é que o Whirlpool deve ser feito a quente. Por quê? Porque a gente tem ali um líquido açucarado e quanto mais aquecido, mais fácil é a decantação desse trube para o fundo da panela. O exemplo mais simples aí é o mel, é o caramelo. Quanto mais aquecido, mais diluído ele está, porque ele diminui a viscosidade e, portanto, é mais fácil essa decantação, conforme eu já falei. No entanto, tem uma outra linha aí que diz que é melhor a frio. Porque quanto mais quente, maior a entropia, maior a desordem. Quanto mais frio, diminui a entropia, diminui a desordem, ou seja, essas partículas se coagulam muito mais simples. Seria então nessa linha de raciocínio mais fácil a decantação para o fundo da panela. E esse princípio faz bastante sentido porque é o princípio que a gente usa quando termina a fermentação lá, que a gente joga a temperatura para bastante baixo, mais próximo de zero possível, para a levedura decantar o mais rápido possível. Então, enfim, você tem aí duas vertentes, as duas fazem sentido e aí você acaba escolhendo aquilo que melhor funciona dentro do seu processo. Portanto, independente de ser quente ou ser frio, o que você quer é fazer um redemoinho para decantar mais facilmente essas partículas, essa sujeira que você não quer que vai para o teu fermentador, na forma de um cone e esse moço sair limpo para o teu fermentador. Uma coisa que a galera gosta muito de tirar foto, eu inclusive já tirei muita foto, é daquele trube cônico, bonito, assim, cara, isso é difícil pra caramba, assim, não é muito fácil de conseguir esse trube cônico. Quer conseguir isso? Use sifão, aqueles trube bonitão que fica aquele negócio assim, com sifão é batata, porque quando você tem ali aquela torneira de drenagem no fundo, a própria gravidade e a pressão de saída do mosto pela torneira no fundo da panela faz com que já desarrume o trube que está acumulado no centro. Então nem pire muito com isso não, tá? Porque é assim mesmo, é com todo mundo, acontece. A não ser que você tenha uma panela muito grande, aí fica mais fácil que esse trube fica bonitinho no centro, mas se a tua panela é pequena, a coisa mais difícil que tem é esse trube ficar ajeitadão. Então não sofra com isso, o importante é o moço sair limpo para o teu fermentador. Uma outra coisa que a galera também reclama e às vezes se assusta é quando você faz o teu Whirlpool lá e sobe uma certa sujeira para o topo da panela. Aquilo é proteína coagulada, sabe? Então assim, toca o barco, segue o processo, que aquilo não é um problema tão grande para o teu fermentador. É lógico que quanto mais limpo, melhor, mas se for alguma coisa também não é um problema não. Já aconteceu comigo algumas vezes e na maioria das vezes o mosto é trasfegado para o fermentador limpo. Na maioria das vezes que aconteceu comigo, aconteceu com cervejas de alta densidade, ou seja, OG bem lá em cima. Aí dificulta muito a decantação desses sedimentos mesmo. E aí é uma tranqueira até para passar na peneirinha, cara. Tem cerveja que eu faço que eu já nem uso a peneirinha porque não passa de tão grosso, de tão licoroso que tá parada. E acontece geralmente nesse padrãozão de cerveja mesmo. A galera gosta de usar muito os floculantes aí, o mais usado é o Whirlfloc. E aí também o Whirlfloc é uma conversa de bêbado.
Meu Deus do céu, é duro. Porque o cara fala, usa uma pastilha, não usa uma pastilha, pesa meia pastilha, uma pastilha para 100 litros, é um quarto para 20 litros, é uma doideira. O fato é que eu já usei de tudo quanto é jeito que você imagina, de tudo quanto é jeito funcionou e de tudo quanto é jeito também não funcionou. O Earflock, na verdade, para mim é um mistério, que até hoje eu nem sei se funciona ou não funciona. A verdade é que se eu tenho, eu uso. Se eu não tenho, eu nem perco meu sono por isso, porque eu sei que vai funcionar também do mesmo jeito. Mas aí, o engraçadinho pode perguntar, por que você usa então? Eu uso porque prejuízo não vai me dar. Então, as bruxas não existem, mas é melhor não duvidar delas. Então, por desencargo de consciência, eu vou lá e meto um Earflockão mesmo. E meto uma pastilha para 20 litros. E não me dá problema, não me dá off flavors. Mas quem quiser fazer particionado, faça. Quem quiser fazer pesadinho, faça. Não tem problema algum. E quem não quiser usar, também não tem nenhum problema. Vamos fazer um bate-papo agora sobre o resfriamento. Para que a gente resfria o nosso mosto? Por um único motivo, porque a gente precisa deixar o nosso mosto em temperatura de inoculação da levedura, porque se esse mosto estiver muito alto, vai matar todas as nossas bichinhas e serão elas que vão transformar esse mosto em cerveja. Lembre-se sempre disso. Então a gente precisa cuidar bem delas. Uma inoculação bacana é algo entre 20 e 25 graus, sempre abaixo de 35, preferencialmente inoculando na mesma temperatura de fermentação, conforme recomenda a literatura. Eu inoculo sempre abaixo de 35, ali nessa faixa, mas as justificativas, como eu disse, falo numa próxima oportunidade. E o que a gente precisa para resfriar esse mosto? E basicamente nós temos aí 3 equipamentos: chiller de imersão, fotinha do lado; chiller de contrafluxo, fotinha também do lado; e chiller de placas, fotinha também de lado. Eu comecei no chiller de imersão e hoje eu tenho um chiller de placas. O contrafluxo eu nunca usei, mas é o mesmo princípio do chiller de placas. O funcionamento é basicamente o mesmo, só a construção que é diferente. Bom, mas qual dos 3 eu escolho? Aí depende. O chiller de imersão é o melhor custo-benefício, sem sombra de dúvidas. O mais eficiente, contrafluxo, chiller de placas, mas o preço vai lá em cima. Até porque um contrafluxo, um chiller de placas, aí a gente tem que privilegiar materiais bons, tipos o inox. O imersão a gente pode usar o de alumínio tranquilamente, que resolve o problema. Sendo pragmático, para bateladas aí até 40 litros, eu acho um desperdício de recurso você ir para o contrafluxo ou para o chiller de placas. O imersão funciona bem. Eu tenho o chiller de placas para batelada de 20 litros porque eu queria ter. Na verdade, não precisa, tá? Porque é muito caro o equipamento. Agora, para bateladas aí tipo 80, 100 litros, cara, no chiller de imersão você demora horas resfriando e não adianta. Nesse caso, um contrafluxo e um chiller de placas é item de sobrevivência, senão você vai ralar pra cacete. Qual que é o princípio desses equipamentos? Então é a troca de calor. Então à medida que vai entrando algo mais frio dentro desses equipamentos, o mosto vai baixando a temperatura. Independente dos equipamentos, você vai precisar de água. E aqui, gente, muito cuidado com a água. É um recurso que está acabando, então a gente precisa cuidar e cuidar bem. Então pense no teu processo para você economizar o máximo de água possível. Eu usei muito tempo para economizar água, balde de gelo. Galera usa demais, faz um circuito fechado, água entrando e saindo, sempre resfriando, um balde de gelo, eu acho bacana pra caramba, né? Hoje eu faço um pouco diferente porque, enfim, eu tenho reaproveitamento de água, então eu reaproveito essa água para outras coisas, mas cuidado com a água, cuide dela. No caso do chiller de imersão, é tipo de uma serpentina que está lá no teu mosto, a água está entrando por dentro dessa serpentina e saindo por dentro dele mesmo. Então a água vai entrar numa temperatura fria e vai sair na temperatura do mosto. Nessa troca de calor, o mosto vai resfriando até chegar numa temperatura ideal para você inocular a levedura. No caso do contrafluxo e do chiller de placas, a construção é diferente. Você tem ali o mosto e a água fria ou gelada entrando num sentido oposto, fazendo a troca de calor de forma muito mais eficiente e muito mais rápida. No caso do contrafluxo, eu tenho um duto dentro de outro duto. O duto mais interno é o mosto,
o duto mais externo é a água gelada. A construção desses equipamentos é inox, porque o mosto acalacra dentro desse equipamento, então você vai ter que passar soda cáustica, vai ter que passar paracético, e isso não é bom no alumínio, por isso que não serve esse tipo de material no contrafluxo. O chiller de placas, o princípio é o mesmo, mas como o nome está falando, você tem aí várias placas, uma sobre a outra, então de forma sequencial passa água, passa mosto, passa água, passa mosto, e aí você também tem um resfriamento bastante eficiente. Eu tenho o chiller de placas, como eu disse para vocês. Em um determinado momento eu vou gravar um vídeo sobre o chiller de placas, porque exige uma série de cuidados para esse tipo de equipamento, e se você não se preocupar com isso, você vai ter problemas. Indo para a parte final, então, do nosso vídeo, qual é a melhor ordem? Como eu falei lá no início, não tem uma melhor ordem dessas duas etapas. O importante é você saber que o Whirlpool é uma etapa para eu tirar o meu mosto da panela de fervura o mais limpo possível, e o resfriamento é para deixar o meu mosto numa temperatura bacana para inocular a levedura. A ordem de um ou de outro vai depender de como você faz a tua cerveja. Eu comecei fazendo cerveja usando o chiller de imersão. Qual era a sequência que dava os melhores resultados para mim? Sempre que possível eu usava o Whirlfloc a 15 minutos antes da fervura, uma pastilha para 20 litros. Sempre funcionou, dificilmente me deu problema, embora já tenha tido problema também, mas em 99% das vezes funcionou, então eu não vou nem questionar outra coisa. Terminava a minha fervura, botava o chiller de imersão, resfriava em temperatura de inoculação, tirava o chiller de imersão, fazia o Whirlpool a frio, esperava 20 minutos e trasegava para o meu fermentador e inoculava a minha levedura. Hoje, com o chiller de placas, eu faço diferente. Continuo usando o Whirlfloc, terminou a minha fervura, faço o Whirlpool a quente, espero 20 minutos para descansar e decantar bem. Terminou isso, eu passo uma temperatura que está geralmente perto de 80 graus, 85 graus, pelo chiller de placas, já fazendo a troca de calor diretamente para o meu fermentador, já em temperatura de inoculação. Então é assim que eu faço hoje, porque é mais fácil e as escolhas pelo método se dá única e exclusivamente pela minha facilidade de trabalhar dentro do meu processo. Porque sinceramente eu não consigo hoje definir qual jeito é o melhor para fazer. Quando a gente fala de indústria é outra coisa, né? Mas eu conheço gente, por exemplo, que faz o quê? Terminou a fervura, faz o Whirlpool a quente, espera 20 minutos para decantar bem, leva para o fermentador, coloca o chiller de imersão dentro do fermentador e resfria o mosto dentro do fermentador antes de inocular a levedura. Então assim, tudo é processo, não tem o porquê a gente ficar brigando por coisa que cada um faz e funciona. A sequência então está relacionado com o teu jeitão e a forma como você se sente confortável em fazer cerveja. Pois bem, chegamos aí ao final do nosso vídeo, um vídeo um pouquinho longo, fazia tempo que eu não discutia um pouco esses temas aí dentro do Bronco Responde. A galera não gosta muito de assistir porque é muita informação, mas enfim, eu tô trazendo porque eram informações que eu gostaria de ter aprendido ou ouvido lá quando eu comecei a fazer cerveja e não tinha dentro do YouTube. O que a gente via era aquela coisa mais macetada assim, e na verdade era um resumo do que já existia na literatura. O que eu tentei fazer aqui para vocês é, além de resumir, né, bem esses conceitos, falar um pouco da minha vivência nesse período que eu venho fazendo cerveja. Então eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Vai ficar aqui os vídeos anteriores aí do canal e sempre que vocês puderem me prestigiar, prestigie. Se ficou alguma coisa a ser falada que não foi, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e vamos conversando, vamos trocando ideia e tamo junto, é nóis, até mais.